Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. A função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDI-CT propõe. Esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa evolução tecnológica e sempre percebendo a comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Programa de hoje nós estamos recebendo a Doris Maciel Cesarini. A Doris, ela é tecnóloga, formada em tecnologia, é mãe de duas meninas, a Carol e a Bruna também. Há 12 anos, a Doris, ela convive com a saudade do esposo, o Antônio Sérgio Cesarini. O Antônio Sérgio Cesarini, ele perdeu a vida naquele fatídico 22 de agosto de 2003. Foram 3 dias antes da data prevista para o lançamento do VLS, quando um enorme incêndio seguido de algumas explosões que destruiu o foguete VLS em sua plataforma de lançamento lá no centro de lançamento de Alcântara, e foi exatamente durante os preparativos para o lançamento deste veículo lançador de satélite, onde 21 pessoas, técnicos aqui do CTA de São José dos Campos, entre eles o Antônio César Cesarini, eram técnicos civis e engenheiros também que estavam lá e iam colocar o microsatélite, o SATEC, não é? do INPE, e mais aquele UNOSAT lá do Paraná, e aconteceu essa tragédia. Doris Maciel Cesarini, 12 anos se passaram. A dor também já passou, Doris? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui para poder falar a respeito, né, do que aconteceu e relatar mesmo o que aconteceu, né, esses 12 anos, né, que já se passaram. A dor é a mesma. Cada vez que a gente tem que falar sobre o assunto, sobre o acidente, relembrar os momentos que se sucederam desde o momento que eu fiquei sabendo do acidente, vem muito claro na minha mente e das minhas filhas também. Agora, foram 12 anos, foi no mês de agosto. Nós estamos no mês de setembro. Esse agosto, setembro, mexe muito com o seu psicológico. Começa, chega assim, no Dia dos Pais. Uhum. Foi a última vez que eu foi no mês de agosto, no Dia dos Pais. Foi quando... No dia 12 ele foi para lá? Não, ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele foi uma das pessoas que foi por último. Ele não estava... Não estava programado para ir? Ele estava, mas só que eu não sei o que aconteceu. Eu tinha uma resistência muito grande para que ele fosse nessa missão. E eu insisti muito para que ele ficasse aqui, muito. E eu consegui convencer. Eu falei, não, ele foi no começo da missão, que era uma missão muito longa, né?
E ele foi no começo, e eu falei, você volta, fica um pouco aqui com a gente, eu estou precisando de você aqui. Eu tinha um comércio na época e eu consegui segurar ele um pouquinho. Ô Doris, é inexplicável isso. Inexplicável. Porque você fez tudo para... Você sentia que ele tinha que ficar aqui com você. Sentia que ele tinha que ficar. E que incrível. Agora, foi no mês de agosto. Como é que foi a ida dele para lá? Ele voltou, mas depois ele seguiu de volta. Ele foi bem no começo, não foi em agosto. Ele foi no começo da missão, que eu não me lembro quando, mas depois ele ficou comigo um tempo aqui. E ele ele passou o Dia dos Pais aqui, né? E acho que no outro dia ou 2 dias depois ele viajou. Ele viajou muito próximo do acidente, uns dias Foi uma antes. das últimas pessoas a se juntar à equipe. Foi a última equipe que viajou para lá. Teve uma despedida, tipo, bem, é questão de uma semana, a gente estará de volta? A gente estava muito acostumado com essas missões, né? Então, não tinha assim uma despedida. Era rotina, era né? uma rotina. E só realmente havia uma sensação, era muito estranho. Eu tinha uma pizzaria na época. Qual era o nome? Era Fargiorno Pizzas. Fargiorno Pizzas. Fargiorno. Isso. E ele fez uma brincadeira, assim, antes de ir. Ele passou e falou assim, olha, pode ser que a gente volte, eu fique igualzinho aquela lenha que está ali embaixo. Que incrível. Nossa. São premedições? Eu acho que, não sei, eles faziam, acho que eles tinham esse pressentimento de como a missão estava caminhando, assim, como as coisas estavam sendo sem cuidado. Então eu acho que eles conversavam muito sobre isso. Foi até uma coisa que o Oliveira ele comentou aqui com a gente, ele foi entrevistado também. Ele dizia que um dos maiores problemas para ter acontecido o acidente foi porque eles queriam fazer mesmo com um custo baixíssimo, mesmo sem condições, mesmo sem condições, usando materiais que não eram os ideais, né? Isso, tinha uma pressa de se fazer aquele lançamento naquela data, naquela época. Era uma data politicamente correta. Vamos lançar, que tá tudo bem. Isso, depois que estiver lá em cima, aí a gente... Vamos lançar, não tem problema se ele explodir ali em cima, porque lógico que eles jamais cogitavam a possibilidade disso ter acontecido, mas o negócio era lançar, porque aí estava mostrando serviço. Doris, você tem... fazem 12 anos isso, faz 12 anos. As suas crianças, qual idade? Elas, na época, elas tinham... Uma tinha 20, outra tinha 24. 24 anos de idade. Já eram moças formadas. Mas mesmo assim, a falta do pai para a moça é muito doído, né? Foi horrível. A gente... porque como aconteceu, né, o acidente, que para mim, na função que o meu marido exercia, que ele fazia parte da filmagem, de resgatar as imagens, tudo, eu sempre fiquei muito tranquila, porque eu jamais imaginei que ele trabalhasse que ele fosse correr algum risco. Então, e ele estava exatamente filmando? Não, ele estava terminando de ajustar umas câmeras. Ali de baixo? Não, ele estava lá em cima, no último... Quer dizer, foi uma reação em cadeia, que ele estava num prédio ao lado. Ele estava na plataforma. Na plataforma. Era a maioria onde todos estavam, trabalhando. Era o menos perigoso mesmo, era exatamente onde ele estava. A função dele, da equipe dele, era de colocar as câmeras nos lugares corretos para a hora que estratégicos, a hora que o foguete fosse lançado, poder captar todas as imagens de todos os ângulos. Disseram que na verdade não era nem para estar todo esse pessoal lá naquele momento, com certeza, né? Eles não podiam, como norma de segurança, eles não poderiam estar todos, cada um estava fazendo uma coisa. Na parte elétrica, mecânica, tudo, então eles não poderiam estar trabalhando todos ao mesmo tempo, mexendo no foguete, né?
Ô Doris, essa tragédia fez 12 anos e o Brasil, de lá para cá, ainda sonha em lançar esse foguete, porque foi um 22 de agosto, nós estamos no dia 21 de setembro, é como se fosse. O VLS deu essa partida antecipada, acabou ceifando 21 vidas. Em especial na sua casa foram 3 viúvas, porque as 2 meninas já eram moças feitas, e então sentiram mais do que nunca o companheiro que era o pai. Na verdade, todas nós, as viúvas, né, e uma mãe especificamente dos 21, foi um choque muito grande. Para a gente foi um abalo muito grande. É como se assim a gente estava trilhando uma estrada. A gente estava bem, a família crescendo, minhas filhas entrando na faculdade, tinha uma já fazendo faculdade, e simplesmente eu tive que mudar a minha estrada da minha vida. Completamente. Eu tive que reaprender a viver. Olha, segundo o relatório final da investigação da aeronáutica, em fevereiro de 2004 foi fevereiro, foi 2004, né? Houve um acionamento intempestivo lá. Não, em fevereiro foi a investigação. A investigação. E eles concluíram que houve um acionamento intempestivo, um súbito acionamento de um dos 4 motores do VLS, que provocou ali uma pequena peça que ligava o motor. Essa conclusão explica alguma coisa para você, que era companheira? Para mim é muito claro. Eu não sei falar os termos técnicos do que aconteceu, mas para mim essa pecinha que eles tiraram eu acho, não sei se é o termo correto, vou usar, tinha uma ignição que tinha uma proteção para essa ignição, e essa proteção foi tirada. Então, por isso que ela acionou sozinha. E eu não entendo por que essa proteção foi tirada. E por que os ignitores já estavam instalados e com eles trabalhando. Isso que é uma questão que eu não consigo compreender. Que isso nunca foi feito, né? Essa mesma comissão, ela, segundo informações da investigação, ele descartou ali a possibilidade de sabotagem, de grosseira falha humana, descartou a possibilidade de interferência meteorológica, mas apontou falhas latentes e degradação das condições de trabalho e segurança. O material usado não era compatível? O seu marido dizia isso? Ele falava, e ele era uma pessoa, ele era engenheiro formado em elétrica, mas só que ele era uma pessoa, ele era autodidata, ele conseguia consertar qualquer coisa que eu estivesse na frente dele quebrado, ele consertava, né? Então, ele comentava muito isso, né? Que as coisas eram sucateadas. Se estava quebrado uma coisa, tirava uma peça de uma outra para poder funcionar. De 2 fazia uma. Sim. E também fios que eram usados errados, tinha que usar no padrão importado, era comprado nacional ou de baixa qualidade. E isso é muito real, aconteceu. Quer dizer, e era sabido por todo mundo? Sabido por todo mundo. E de repente, politicamente tinha que se lançar. E foi aí que deu-se essa a vaidade das pessoas, né? Vaidade dos dirigentes, dos diretores, porque eu entendo assim, se você é dono de alguma coisa, de um comércio, e acontece alguma coisa nesse comércio, você é o responsável, né? Então, ali eles estavam trabalhando, eles estavam cumprindo ordens, né? E cumpriam muito bem, eram muito dedicados todos, tanto os que sofreram, que estavam lá no momento, como aqueles que estavam em volta, todos eram muito dedicados à profissão e tinham orgulho de trabalhar no projeto do VLS. Todos tinham muito orgulho. Olha,
Então não foi uma falta de capacidade técnica, mas foi de forma nenhuma. Foi uma falta e uma falha foi ausência de organização. De organização. Ô Paulinha, tem até ilustrando popular, acho que daria um caso assim, como se você estivesse indo para Ubatuba, naquela serra perigosa lá, com todas as suas crianças dentro de lá, só no seu fusquinho, com o pneu careca, sem ter feito um nada ali, um perigo de correr. Podia ter um bom motorista, mas sabia, olha, pode acontecer. Não ia adiantar. Só que quem é o dono do Fusca ali no caso seria os militares, o pessoal que levou à frente o projeto, arriscando a vida de todo mundo. Que incrível. Sabendo. Doris Maciel Cesarini, nós vamos... A Doris, ela não sei se a gente pode dizer assim, uma das viúvas do VLS. Não, você é uma das vítimas vivas do VLS. Eu acho que essa é a melhor colocação. Não uma das viúvas, mas uma das vítimas do VLS, porque ela, além de perder o amor da sua vida, o Antônio César Cesarini, perdeu também o rumo da própria vida, porque teve que recomeçar tudo de novo. Nós vamos para um breve intervalo, Doris, e a gente volta já falando desses 12 anos do acidente do VLS aqui no Brasil, em Alcântara, no Maranhão. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, recebendo a Doris Maciel Cesarini, ela que é uma das vítimas vivas do VLS, porque dessas vítimas que perderam a vida em 22 de agosto, há 12 anos atrás, está o Walter Pereira Júnior, o Sidney Aparecido, o Rodolfo Donizete, o Roberto Tadashi, o Maurício Vale de Souza, o Masanobu Shimabukuro, o Mário César de Freitas, o Primon Luiz, o José Pedro Claro, o José Eduardo de Almeida, o José Aparecido Pinheiro, o Jonas Barbosa Filho, o Gines Garcia, o Gil César, o Eliseu Reinaldo, o Daniel Gonçalves, o César Augusto, o Carlos Alberto Pedrini, o Almintas Rocha e o Antônio Sérgio Cesarini.
Como é que foi para você, enquanto se dava a lista das pessoas que perderam a vida, deve ter saído na TV a lista, nos jornais. Como foi? Você não queria ouvir aquele nome? Não, no dia que aconteceu o acidente, foi tudo muito confuso. Ninguém sabia. Quando a gente conseguia falar com alguém, ou lá em Alcântara, ou aqui no CTA, eles só falavam assim, está desaparecido, mas eles não, acho que nem eles sabiam, né? Quem estava realmente, eles não tinham esse controle de quem estava realmente na plataforma trabalhando. Então, por isso que eles não podiam afirmar nada. Então, foi uma noite muito difícil. Eu posso relatar por mim assim, que eu fiquei ligando a noite inteira para todos os hospitais que eu pude achar o telefone para poder. Hospitais lá em Alcântara. Em Alcântara. Porque como ao mesmo tempo que eu queria negar, que eu ficava imaginando que ele se escondeu em algum lugar, que ele estava desacordado, que iam achá-lo, eu ao mesmo tempo dentro de mim eu ficava imaginando, se ele pudesse, ele já teria ligado para me confortar e me deixar tranquilo. Então foi uma noite de agonia. Eu pude confirmar, né, através de um amigo dele, que foi quando voltou daquele avião, que voltou todo mundo, que eu consegui falar com ele. Aí caiu a ficha. Aí teve a confirmação. E assim... E foi uma semana muito complicada, porque desse momento não tinha ainda nenhuma confirmação, porque eles mesmos não podiam confirmar, porque não tinha como identificar os corpos, né? Que incrível! E não tinha, hoje em dia eu sei que tem, mas eles não tinham arcada dentária, nenhum... A explosão, ela foi devastadora. Devastadora, em segundos, né? Nesse momento também, além das vítimas humanas, tem animais que não foram identificados naquele trecho ali. Sim, morreu tudo. Foi uma coisa muito intensa, e de quem sobreviveu, que eu já escutei de relatar o momento também, né? Deles se abrigarem, quem pôde, né, se abrigar, né? Mas foi uma coisa muito... Foi muito que de repente. Muito de repente. Ô Doris, aqui em São José dos Campos, agora em agosto, alguns familiares do IAE, dos funcionários do IAE, no qual o seu marido também fazia parte, que morreu naquele acidente do VLS, se reuniram num sábado aqui em São José dos Campos para lembrar a data, a homenagem que aconteceu lá no Memorial Aeroespacial Brasileiro. Tem um monumento lá em homenagem ao seu marido e aos colegas deles. Esse horário de 13h26 te vem sempre a lembrança? Esse é um dia sagrado, né, que a gente faz essa homenagem todo ano. E às 13h26? Às 13h26 a gente conta os segundos para soltar o primeiro o rojão ali, a primeira explosão, né? O Memorial Aeroespacial Brasileiro é a única coisa de concreta que aconteceu depois dessa tragédia como reparação, ou as vítimas, as famílias, os familiares estão ainda desejosos de se verem atendidos pelo governo? Então, o memorial, falando do memorial, né, foi uma homenagem muito bonita. A gente gosta muito do lugar, né, como foi feito o memorial, né, tudo a gente acha muito bonito, né, e é um lugar que é muito agradável para a gente se encontra todo ano ali, assim, sem ser virtualmente, né, as famílias se encontram e a gente faz uma reunião muito agradável lá e faz essa homenagem. Agora, da parte de assistência, a gente tem alguns problemas com
com a promessa da Bolsa Escola, que foi feita, né, pelo Lula, né, na ocasião. Algumas famílias que ainda têm criança em idade escolar, às vezes reclamam um pouco desse problema. E assim, qual assistência? Não tem nada, né? Não aconteceu nada. Mesmo com me lembro que o presidente Lula esteve aqui em São José, ele discursou, ele chegou por volta das 10 horas da manhã daquela semana, foi numa sexta-feira que ele esteve aqui. Chegou, discursou, chorou, abraçou. Não é? Ele deveria depois acompanhar o culto ecumênico e tal, mas e aí ficou só nisso, Doris. Eu acho que ficou só nisso, em todos os aspectos, inclusive de manter o projeto do VLS, que não aconteceu mais nada depois disso, nenhum investimento no projeto, e também para as famílias. A gente tem muita dificuldade. Assim, a gente tem que seguir a vida. As minhas filhas, elas tinham, uma tinha 20, outra 24. Só que a maioria eram crianças, bebês, tinham bebês de meses, né? É incrível, não é? Agora, e tecnologicamente falando, não aconteceu mais nada. Já foram 12 anos, nem para as famílias e nem para a tecnologia brasileira, porque não fizeram outro VLS. Não, eu não tenho informação assim para te falar assim o que é que foi feito, se já tem o projeto. Eu sei que a plataforma foi refeita com todas as normas de segurança, inclusive até teve uma entrevista com o Fantástico, foi lá e foram seguidos à risca todas as normas que foram exigidas na época que foi feita a investigação, né? Mas o projeto em si, né, não tem mais nenhum, eles não contrataram mais nenhum funcionário para o projeto, não teve andamento, né? Então, tudo que a gente sabe é que a cada 2 anos que a gente bate lá e pergunta como é que tá, eles falam que daqui 2 anos. Daqui 2 anos. Vai tá pronto. É sempre assim, daqui 2 anos, daqui 2 anos. E a gente sabe que eles estão com problema com a Mextron, está com problema de projeto mesmo. Para ter uma ideia, ali em 21, eram técnicos e engenheiros com uma experiência enorme, de todos com mais de 20 anos, trabalhando no projeto VLS. Depois disso, não colocaram mais ninguém, nem para treinar, e nem para aprender, e nem para estudar. Naquela época, o presidente Lula, ele disse que estaria enviando ao Congresso Nacional um projeto de lei que proporia uma indenização de reparação às famílias. E daí? Então, essa indenização, que foi de R$100 mil, que foi dado na época para cada uma das famílias. É o que valeu. Sim. É incrível, né? Apenas R$100 mil. Então, pelas 21 vítimas, pagou-se R$2.100.000 e encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Olha, e tem a correção desse processo? Alguém está trabalhando nisso? Algumas as famílias, a gente entrou com uma indenização por danos morais e materiais, e esse processo também está em andamento lentamente, né? É incrível. Olha, o relatório oficial da investigação, que foi divulgado em fevereiro de 2004 pela Comissão de Investigação, não atribuiu responsabilidades individuais pelo acidente e limitou-se a explicar o conjunto das falhas que culminou com essa grande tragédia. Não teve culpados, nem individuais, quer dizer, os culpados foram quem estava lá no horário, no lugar errado e na hora errada. Não,
qual o termo certo que eu vou... Assim, na investigação foi concluído que eles estavam a serviço do governo. Então, e legalmente, o responsável é ali quem estava administrando ali. Então, isso é a responsabilidade objetiva, né, que fala no direito, eu acho. Que né? Incrível. Olha, o fato da Doris estar aqui é para mostrar, o SINDICT quer mostrar que não esqueceu. As famílias também, muito menos, esqueceram dessa tragédia do VLS lá em Alcântara, no Maranhão. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para saber como foi a caminhada desses 12 anos das famílias do VLS, em especial a família do Antônio César Cesarini, que perdeu a vida naquele fatídico 22 de agosto de 2003. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Relembrando com saudade e com indignação o acidente de 22 de agosto de 2003 aqui no Brasil, em Alcântara, no Maranhão, quando 21 técnicos, engenheiros civis perderam a vida na chamada Operação São Luís. E hoje estamos conversando com uma das vítimas vivas, que é a Doris Maciel Cesarini, esposa do Antônio Sérgio Cesarini. Bom, eu queria registrar aqui também a audiência, Doris, dos ouvintes que nos acompanham pelo INPE e o DCTA aqui em São José dos Campos. Nos ouve nesse momento o Semadem aqui no Parque
tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT e que estão acompanhando esse nosso bate-papo. Nos ouve também os funcionários do CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Arche, CLBI em Natal, lá no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, lá a CLA em Alcântara, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, que nos ouve também, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, houve esse bate-papo com a Doris, relembrando os 12 anos do acidente do VLS, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Rio Grande do Sul. E finalmente nos ouvindo a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Conhece lá? Não conheço. Então estão te ouvindo, a sua voz está chegando até Cuiabá com esse calor. É um prazer muito grande estar aqui, tentando passar alguma coisa, né, do que aconteceu, né? É uma lembrança e também uma maneira de interagir com essas pessoas. Sim. Que são técnicos daqui, que estão lá, outros de lá que estão aqui nos ouvindo também. Sim. Você teve uma formação tecnológica, mas preferiu o comércio. O comércio acabou te suprindo essa questão de viver, ficou mais tranquila trabalhando no comércio, Doris? Olha, para falar a verdade, hoje eu estou tranquila, mas eu sempre falo assim que os anos pós o acidente são um pouco nebulosos para mim. Eu não consigo pontuar muitas coisas, que eu tive muita dificuldade de me entender e entender o que tinha acontecido, né? Então, agora eu estou tranquila, graças a Deus, estou em paz, mas foi muito difícil. É uma coisa muito abrupta, né? É diferente quando você está com um parente que está doente, você está acompanhando o dia a dia e, de repente, a pessoa vai ficando pior e acontece de falecer, né? É diferente de um acidente, né? Que, de repente, a pessoa está viva ali do teu lado e, de repente, não está. Foi muito marcante também a semana após o acidente, né? A gente eu não conhecia muito as outras viúvas, eu conhecia uma ou duas, mas assim, uma necessidade que fez, por coincidência, tinha um irmão lá em Alcântara de um das vítimas, que era aviador, e a gente começou a se comunicar através dele e com as famílias para tentar a gente ajudar a identificar. Então eu ligava para uma viúva e uma lembrava que tinha uma prótese de ouro na boca, ou tinha uma marca em algum lugar, e foi aí que a gente conseguiu, foi ele que a gente virou uma família, né? Uma família, acho que foi ali que a associação se formou, né? Todo mundo na mesma situação, todo mundo, né? na mesma dor, muito perdido, cada um na sua casa, todo mundo muito angustiado, e aí a gente já começou a ficar feliz quando cada corpo era reconhecido, porque a gente sabia que todos iam voltar juntos, não ia voltar um. Então a gente começou a ficar feliz quando a gente conseguia. Esse irmão falava assim: olha, conseguiu identificar mais um. Isso foi quanto tempo? Uma semana. É incrível, né? Olha, alguns parentes das vítimas acabaram entrando na justiça para também receber um valor compatível, né, com que as vítimas ganhariam ao longo de toda a vida profissional. Mas tem esse processo, ainda está arrastando até hoje. Sim, tá correndo na justiça, e a gente sabe que a União pode recorrer quantas vezes quiser, eles têm essa prerrogativa, e tá indo. Quer dizer, não aconteceu nada. Não. Exatamente. Acho que é o engenheiro, o brigadeiro Hugo Piva, que é um dos pioneiros do Programa Espacial Sim. Brasileiro, ele falava que a falta de verba para o Programa Espacial Brasileiro e também para as vítimas é que
prejudicou o avanço. Não tem verba para a ciência, não tem verba para a tecnologia. Quer dizer, parou, arrancou uma página de um livro importante? Sim, eu acho que foi uma página de um livro mesmo que arrancou. E eu acho que vai ser muito difícil retomar. Eu precisaria de muita boa vontade dos governantes. Precisaria, assim, de ter as pessoas mais envolvidas, como eram, né? Eles eram envolvidos no projeto, eles amavam, a gente brincava que às vezes amava mais que a família, que eles tinham um prazer enorme de estar ali quando acontecia alguma coisa, quando acontecia o lançamento, era uma felicidade muito grande para eles, né? Incrível. Agora, voltando lá na investigação, no relatório da investigação, Doris, que foi concluído em fevereiro de 2004, diz que a peça que liga o motor, ela foi acionada, mas ninguém sabe quem é que acionou ou por que ela disparou. Você acredita em premonições? Não, eu tenho a certeza convicta que essa peça foi acionada exatamente porque tudo que estava sendo usado ali era sucateado, não estava sendo feito, né, dentro das normas dos padrões de segurança, né? Então, um fio ali descascado, o que é que está no relatório de investigação, que há uns eu não sei exatamente, há uns 2-3 dias atrás, teve uma chuva lá e o foguete estava para fora da plataforma. Então, ele foi inteiro, ele molhou o foguete. Isso está no relatório. E o que aconteceu? Não podia ter sido molhado. Tiveram que secar ele todo. Você acha que eles conseguiram fazer isso? Secar o foguete? Incrível. Não, e se fosse secar, ia pegar um secador de alguém lá, secador de cabelo, passar então, ali já não poderia mais estar acontecendo aquela missão. Então eram coisas que foram acontecendo erradas, né? E que não, tem que lançar, então faz assim. Não, tem que lançar, então faz assim. Né? E eles foram cumprindo as ordens. Né? Tá, e o que é mais curioso, né? Que a gente sempre volta nesse assunto e pensa, aconteceu, infelizmente, e ninguém foi punido até agora. Não. Qual que é a sensação que vocês têm? Foi impunidade mesmo? É uma sensação de que como se meu marido tivesse levado um tiro de um ladrão, de alguém, e esse ladrão não foi preso. Então, é a sensação de impunidade. De impunidade mesmo. Em relação ao material, é igual aquele comercial da Amanco, né? Isso. Você não usou, não, era qualquer fio, era qualquer coisa, era qualquer tampinha. Porque não tinha verba. Então, o MacGyver, né? Pega um grampinho aqui e vamos lá. Era mais ou menos assim. Como a falta de verba fez com que eles usassem de outras formas para poder conseguir o que eles queriam, né? O VLS, só para relembrar o ouvinte, o VLS ele explodiu 3 dias antes do lançamento oficial, né? Que o acidente foi dia 22 de agosto, seria no dia 25 de agosto. Foram 21 pessoas que estavam lá e que destruiu o principal projeto do Programa Espacial Brasileiro na época. Essa tragédia acabou chamando a atenção do mundo e foi acompanhada de perto pela ciência mundial, quer dizer, a Índia, o Paquistão, a China, esses países tiveram um interesse muito grande na conclusão desse relatório. E de lá para cá, e são os países que mais desenvolveram ciência e tecnologia espacial, não é? E no Brasil parou tudo isso. É uma pena, né? Porque o Alcântara está localizado num lugar perfeito, né? Para se fazer lançamentos, né? E é uma pena que o Brasil não se utilize da localização, né? E de toda a tecnologia, de tudo que já foi aprendido aqui, né?
porque isso já vem há muito tempo, desde quando, né, o meu pai era militar e ele estava envolvido nesse projeto, né? E então, desde que eu me lembro, né, esse projeto vem acontecendo. E é uma pena isso está parado, né? Bem, deixa eu passar aqui, trazer aqui do nosso repórter, vamos ver se a gente consegue relembrar alguma coisa, mas daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho nós vamos para um breve intervalo e a gente já relembra com a Doris esses 12 anos do VLS, do acidente do VLS aqui no Brasil, que acabou culminando com a vida do seu marido e de mais 20 pessoas no dia 22 de agosto de 2003. O Clique Jornal vai para um breve intervalo e a gente volta já um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia, e relembrando aqui os 12 anos do acidente do VLS aqui em Alcântara, no Maranhão. A Doris Maciel Cesarini, ela é esposa do Antônio Sérgio Cesarini, e ela que perdeu o esposo naquele fatídico 22 de agosto de 2003, que foram 3 dias antes da data prevista para o lançamento do VLS, quando ocorreu um incêndio enorme, seguido de algumas explosões que destruiu o VLS, né, o foguete brasileiro, lá na sua plataforma de lançamento no centro de lançamento de Alcântara. E foi durante os preparativos do lançamento que aconteceu esse acidente. O objetivo desses engenheiros, desses técnicos lá dessa missão nomeada Operação São Luís, era de colocar o microsatélite meteorológico, o SATEC, do INPE, e também o nanosatélite, que é o UNOSAT, que era um satélite desenvolvido pela Universidade do Norte do Paraná, a UNOPAR, que era para colocar em órbita circular equatorial, e ele ficaria a 750 quilômetros de altitude. Ô Doris, você conversava com o Antônio Sérgio e ele te contava esses detalhes, o que seria. Olha bem, você vai imaginar que vai ter um satélite lá? Como era esse papo, essa conversa? Não, essa parte, a gente, como ele fazia parte de filmagem, a nossa conversa ficava mais no que ele conseguia resgatar de imagem, no que ele conseguia. Mas era uma coisa também que a gente conversava bastante do sucesso, né? Das missões e da vontade que todo mundo tinha do VLS ter um sucesso e de colocar o satélite lá. Seria uma coisa completa, né?
o país, né? Que seria a glória. A glória. É assim, um final, né, para todo o estudo e anos de trabalho, né? Seria a chave de ouro. A chave de ouro. E provavelmente eles estariam nessa também da China agora, do Cibers 4, não é, Shirley? Que teve lá, que também teve a participação brasileira e mais uma vez um acidente, o Cibers 4. O Cibers 4 não teve acidente. Qual foi? É o 3. É o 3. Não foi um acidente, né? Foi... Sumiu. O lançador ele não funcionou. Um lançador que nunca... Isso, chinês, você lembra, né? E que nunca tinha falhado. Isso mesmo. Nunca tinha falhado e falhou com a gente. É de se pensar, de alguma maneira, em alguma coisa contra o Brasil ou não? Não, eu acho que foi aconteceu mesmo, né? Acho que aconteceu. E aí, um ano depois, lançaram de novo com o mesmo lançador, mesmo modelo de lançador, e funcionou direitinho, né? Eles ficaram morrendo de vergonha, porque chinês eles gostam de que aconteça tudo certinho, né? Então, na hora lá, tava a imprensa toda em peso lá, eles ficaram super acanhados, assim. Isso nunca aconteceu com a gente. E logo agora com o Brasil vai acontecer. É uma coisa assim que o Programa Espacial Brasileiro ficou está devendo mais essa, não é? Não, eu acho que eles cumpriram a missão depois, porque eles anteciparam o lançamento do seguinte, né, que foi o Cibers 4, e cumpriu bem o papel, né? Essa parte, pelo menos, acho que eles cumpriram o INPE. O que eles não estão cumprindo agora, que a gente até colocou, vai sair na última edição do jornal, é que eles lançaram o satélite, fizeram o mais difícil, um satélite com uma tecnologia muito boa. Eles avançaram de 30% de participação com os chineses para 50%, onde eles fazem metade do satélite. Eles têm praticamente domínio de fazer o satélite praticamente completo. Tem algumas coisas só que eles não sabem fazer ainda no Brasil. Mas as imagens não estão sendo processadas. Eles têm um software que eles contratam de uma empresa, e a empresa tem que... porque chega com uma linguagem... toda linguagem binária, tipo, que fala, né? Que ninguém entende. Criptografada. Isso. Aí eles têm que decodificar isso através de um software. E esse software, a empresa foi contratada e terminou o contrato em 2011. E hoje eles estão com esse mico na mão. Não está sendo processado no Brasil, na China. Recebe uma foto toda embaçada. Isso. Aí tem que arrumar através desse software. Bom, já o brasileiro dá um jeitinho. Ô Doris, você conhecia os demais colegas do seu marido, o Antônio? Não todos, mas alguns. O Walter Pereira Júnior? Não. Eu conhecia Aqui, eu vou citar aqui para você. O Sidney Aparecido? Também não. Rodolfo Donizete de Oliveira? Conhecia. O Roberto Tadashi? Não. Maurício Biela Vale de Souza? Também não. Masanobu Shimabukuro? Também não. Mário César de Freitas? Também não. Primon Luiz? Também não. José Pedro Claro Pérez da Silva? Também não. José Eduardo? Conhecia. O José Eduardo de Almeida? Sim. Trabalhava também. Com meu marido. Os dois, José Eduardo? Não, só o de Almeida. O de Almeida. Então, o José Eduardo Pereira, não. Não. José Aparecido Pinheiro? Não. Jonas Barbosa Filho? Também não. Gines Garcia Ananias? Conhecia. Gil César Batista Marques? Trabalhava com meu marido também. Poxa vida. O Elísio Reinaldo Moraes Vieira? Não. Daniel Gonçalves Faria? Também não. César Augusto Costa Longa Varejão? Conhecia. Carlos Alberto Pedrini? Também conhecia. Antônio Yamintas Rocha Brito? Também conhecia. Bom, então você conhecia a 7 com seu marido, conhecia quase a metade. Sim, eu, né? Mas o meu marido conhecia e eles, todos. Eles eram uma família mesmo. Então, é exatamente sobre isso. Dessas pessoas que eu citei aqui, foram 7 que você conhecia. Quer dizer, você perdeu uma família, né? Sim. Uma família verdadeira. O velório, que foi aquele conjunto ali na quadra do CTA,
foi muito doído, porque a gente estava chorando pelos nossos e pelos amigos também. Foi muito doído ali. Poxa vida, 7 pessoas com o Antônio Sérgio, 8. Quer dizer, você então perdeu 8 pessoas da sua família, porque o Antônio Sérgio Cesarini, ele chegava em casa e podia, olha, o Zé Eduardo convidou para uma pescaria e tal, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Quer dizer, tinha no CTA, e ele estava há quanto tempo lá no CTA? Ele já estava há 20 e poucos anos. Poxa, né? Como eles viajavam muito, tinham muitas missões e eram sempre as mesmas pessoas que iam dos mesmos grupos, eles ficavam assim nas casas, lá em Alcântara, numa casa, em grupos assim. Então eles se conheciam muito bem, muito. Eles eram como uma família mesmo, todos eles. Poxa, então você perdeu praticamente toda uma geração ali, porque os amigos que você podia estar com eles, mesmo que fosse só o Antônio Sérgio que tivesse morrido, até para um consolo, nem para um consolo não tem ninguém. A gente não pôde, a dor era tanta que você não conseguia consolar a sua amiga viúva que estava ali. Eu não conseguia, eu estava com a minha dor, eu olhava para ela e via aquela dor que ela estava ali, era uma coisa bem angustiante mesmo. Teve alguém assim que teve, não precisa nem citar nomes, mas alguma que teve um problema a mais assim na superação dos problemas? Porque assim, todo mundo, todos são diferentes, né? Então, diante de uma mesma tragédia, uma mesma situação, alguns reagem de um jeito e outros reagem de outro, né? A gente teve alguns problemas com os filhos e com as próprias viúvas, problemas que foram difíceis de superar durante bastante tempo. Complicado mesmo. É muito difícil. Qual o caminho a seguir agora, Doris? Você segue a sua vida, as filhas já estão todas casadas ou já estão feitas, já são mães? A Dora até me espantou quando ela falou que tinha uma filha de 36 anos, Nossa. formada em medicina. Tenho muito orgulho de ter conseguido, né, superar tudo e ter conseguido formar minhas filhas. Elas estão bem. Quem é a médica? A Carol ou a Carolina? A Carolina. Carolina, isso. É médica o quê? Ela é médica de UTI e de emergência. Olha que bacana. Ela trabalha aqui na vila e a outra... é médica da rede pública? Não é. Ela trabalha no SPDM. Eu não... É contratada lá. Isso, é a doutora Carolina. Carolina. E a Bruna? Se formou também? A Bruna se formou também em Educação Física. Hoje ela é bailarina. Olha que bacana. De uma academia, coreógrafa, muito bem sucedida também. E que legal, hein? Sou muito orgulhosa delas e de a gente ter conseguido superar, né? E passar por tudo. Hoje a dor já é mais... fica num cantinho do coração. Vieram os netos? Ainda não. Ainda não? E aí, para completar, para esquecer de vez, né? A tristeza. Esquecer... Pelo menos a tristeza. Uma coisa assim, aquele ditado do o tempo é o melhor remédio, ele é bem... no começo eu não gostava de escutar esse ditado, né? Mas hoje ele é bem assim, o tempo vai acalmando o coração e vai acalmando a dor e faz com que você não pense mais no levante e deite pensando. Você consegue assim... ficar assim mais tranquila, mais calma. Se o Antônio Sérgio pudesse falar agora de uma maneira ou de outra, não pode se duvidar da tecnologia, e saber que a Carolina é médica e a Bruna é professora de educação física, você acha que ele diria o quê? Meus sonhos serão a tua herança? Eu tenho certeza que ele deve cochichar no ouvido delas hoje, com certeza. Ele está muito orgulhoso delas, porque ele trabalhava muito e se pensando nas meninas. E tudo que ele fazia, todo o trabalho dele, todo o esforço dele era pensando no futuro delas.
E aconteceu. Aconteceu. É verdade. Aconteceu o futuro, não é? Aconteceu. Uma professora de educação física e uma médica. Ela é uma bailarina. É bailarina. Bailarina. Mas formada em educação física. Formada em educação física, isso. Que maravilha. E uma médica. E eu tenho certeza que ele está olhando por elas, que ele está tá bem e olha pela gente também como um anjo da guarda, né? Ele deixou um legado de coragem, né? Sim. E você ficou uma mãe dengosa daquela, já que tem uma filha médica, né? A mãe não está boa hoje. Não. Elas não deixam, elas me botam para cima, me dão coragem e tem muito amor, a gente é muito unida, e então elas não deixam ficar para baixo, não. Elas me paparicam bastante, mas me botam para cima. Agora, tenho certeza que você arrumou muitas falsas amigas, né? Porque você quer pessoa que tem amiga falsa é mãe de médico, né? Porque sempre alguém te pergunta alguma coisa. Te pergunta o que é bom para aquilo, o que é bom para isso. Ai, não, às vezes acontece, né? Mas a gente dá um jeitinho, a gente... Aprendeu a chutar isso aí, né? Bom, Doris Maciel Cesarini, em nome do SINDICT, e relembrando, foi uma conversa alegre, foi uma conversa de saudade, mas uma conversa para manter viva a esperança de se reparar, tanto física, emocionalmente e cientificamente, o VLS brasileiro, e você faz parte desta missão. Se o Antônio Sérgio ele foi até Alcântara, eu espero que você vá muito mais além e que esse VLS ele se reconstitua das cinzas, dos destroços e possa virar uma realidade no nosso coração e no nosso país, que o que o Sérgio fez foi uma coisa grandiosa para a humanidade. E a gente ainda vai poder provar isso. E o que ele fez lá, o que ele deu de contribuição não foi só os 20 e tantos anos como cientista, mas ele deu a própria vida para o Programa Espacial Brasileiro. Com certeza. É um herói, né? Um herói. A gente agradece muito, eu agradeço a oportunidade, né, de eu estar aqui. Sempre que quiser me convidar, estou à disposição. E é exatamente isso, ele faz parte da história. Ele e os outros 20 que estavam no acidente. Faz parte da história do Brasil agora. Muito bem. Muito obrigado, Doris Maciel Cesarini, Antônio Sérgio Cesarini. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora é a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e o diretor do SINDICT, o diretor-geral, é o também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.